Boa noite, Abba querido. Nesse momento eu quero permanecer na tua presença para declarar o meu amor, a minha gratidão, para reconhecer que o Senhor é meu Pai, para reconhecer que você é o meu Salvador, você é o meu resgatador, você é o meu amigo, você é o meu noivo, para reconhecer que você é meu mestre, você é o meu consolador, você é aquele que me dá direções, você é o que me mostra o destino. Eu quero te agradecer por esse dia que o Senhor me concede. Quero te agradecer pelas pessoas que o Senhor tem colocado na minha vida e tem contribuído para o propósito, tem se disponibilizado a fazer parte. Obrigada, Senhor. Eu sou tão grata por todas as pessoas que já passaram na minha vida, aquelas que permanecem na minha vida, aquelas que saíram, aquelas que estão chegando, e eu te louvo. Te louvo porque para tudo há um propósito. Para cada tempo há um modo, para cada modo há um tempo. Eu quero te agradecer. Meu coração celebra esse momento, celebra esse dia, celebra esse tempo que eu estou vivendo, celebra o modo de como o Senhor está agindo, de como o Senhor está fazendo, ainda que eu não entenda, ainda que seja totalmente diferente daquilo que eu espero, daquilo que eu já imaginei, ou daquilo que eu imagino ainda ser, o Senhor tem feito. E eu quero te agradecer, porque a tua maneira é a perfeita, a tua hora é a hora exata, o teu jeito é o melhor jeito, a tua maneira sempre será mais linda e eu confio em ti. Eu confio, Deus, eu confio no teu propósito, eu confio no teu plano, eu confio em ti, da maneira que está acontecendo, de como acontecerá, eu confio em ti. Eu quero descansar, eu quero poder descansar em meio à jornada, para que eu possa compreender que toda a jornada, seja ela conflituosa ou seja ela nos períodos de paz, está tudo contribuindo para que o propósito se cumpra. Então, abre a minha visão, Senhor. Abre a minha visão, até com relação a esse horário devocional. Abre a minha visão, abre a nossa visão de cada um de nós que estamos aqui nesse momento e que vamos entrar, que vamos ver depois. Quero te pedir, abre a nossa visão. Nós queremos aprender com Zípora nessa noite. Eu abro meu coração e te peço, nos ensina. Que a gente venha aprender com Zípora. Que a gente venha, como mulheres de Deus no tempo do fim, venhamos aprender com Zípora, que viveu num tempo tão pontual, como esposa de um dos maiores líderes em sua época. O maior, na verdade, né? Mas um dos maiores líderes descrito nas Escrituras. Jesus aqui, Senhor, o Senhor tem acesso ao nosso coração, o Senhor tem acesso a esse lugar, o Senhor tem acesso, é tudo para ti, tudo por ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Boa noite para você que está aí. Que a graça e a paz do Senhor seja contigo. Que a paz do Senhor encontre lugar de repouso em você. Amém? Glória a Deus, porque você está aí. Hoje nós vamos fazer o devocional e nós vamos falar sobre Zípora. Tá bom? Olha só, queria que você abrisse a sua Bíblia comigo, lá em Êxodo. Chega comigo aí em Êxodo. A gente está numa série longa de mulheres da Bíblia. A gente tem utilizado esse livro aqui como base. Enquanto você abre Êxodo, Êxodo 2, tá bom? A gente vai falar. E aí, o que acontece? Tá todas as lives aí salvas de todas as mulheres que a gente já aprendeu sobre elas, já modelou. Algumas a gente modelou para o que não fazer. Então a gente está pegando as mulheres da Bíblia, mulheres que viveram num tempo que parecia ser o fim, que parecia ser a morte, que não tinha solução, né? Que era assim o último momento mesmo.
e a gente está aprendendo com elas. Então, elas viveram num tempo do fim, em cada ocasião que cada uma delas viveram. E a gente tem vivido no tempo do fim, literalmente, por causa das circunstâncias que nós temos passado, mas também por causa da época. A Bíblia declara que nós estamos vivendo, né? Temos tido sinais dos tempos do fim. Então, por isso que o Senhor colocou no meu coração esse título, Mulheres do Tempo do Fim. E aí o Senhor disse que para nós sermos mulheres de Deus no tempo do fim, a gente tinha que aprender com as mulheres da Bíblia, porque elas viveram em tempos pontuais, que eram literalmente o fim para elas, para suas famílias, para suas histórias. Então é por isso que a gente tem compartilhado sobre as mulheres. Você chegou aí? Vamos lá? Êxodo, capítulo 2. A gente vai ler Êxodo. Depois você deixa sua Bíblia aberta, pega papel e caneta, porque a gente vai precisar, tá bom? Êxodo, capítulo 2, versículo 15, diz assim, ó. Êxodo 2, 15. Ai, cadê, gente? Achei. 15b, tá? Moisés fugiu e foi morar na terra de Midian. Só lembrando que a gente não vai ficar focado em Moisés, tá? Então, por isso que eu pulei aqui, ó, o 15b de Êxodo 2, porque a gente vai focar só na Zípora, na mulher, tá bom? Então, a gente vai ficar focada nas características da mulher. Aqui a gente sabe, eu acredito que você já deva conhecer a história, que Moisés aqui, quando ele fugiu para morar na terra de Midian, foi porque ele foi descoberto, porque ele tinha matado um egípcio, enquanto ele era príncipe e morava lá no palácio egípcio. Então vamos lá, Moisés fugiu e foi morar na terra de Midian. Quando chegou a Midian, estabeleceu-se junto ao poço, versículo 16 de Êxodo 2. O sacerdote de Midian tinha 7 filhas, que foram ao poço tirar água e encher os bebedouros para o rebanho de seu pai. Então alguns pastores chegaram e as expulsaram de lá. Moisés, porém, defendeu as moças e tirou água para o rebanho delas. Quando as moças voltaram para o seu pai, Reuel, algumas bíblias chamam ele de Reuel, eu estou lendo na versão transformadora, tá? Mas a Bíblia Almeida, ela fala Jetro, tá? Então, Reuel e Jetro é a mesma pessoa, são o pai de Zípora, tá? E eles perguntaram, por que voltaram tão cedo hoje? Elas responderam, um egípcio nos defendeu dos pastores, depois tirou água e deu de beber ao nosso rebanho. E onde está ele? Perguntou o pai. Por que o deixaram lá? Convidem-no para comer conosco. Moisés aceitou o convite e foi morar com Reuel, ou Jetro. Depois de algum tempo, Reuel entregou sua filha Zípora em casamento a Moisés. Aqui, ó, Zípora, ela casou-se com Moisés, tá bom? Aí a gente vai ler o versículo 22. Mais tarde, depois de muitos anos... Mais tarde, ela deu à luz um menino, a quem Moisés chamou de Gerson, pois disse, sou forasteira em terra alheia. Depois de muitos anos, o rei do Egito morreu. Os israelitas, porém, continuavam a gemer sobre o peso da escravidão, clamaram por socorro, e o seu clamor subiu até Deus. Até aí, tá bom? Olha só, para você que tá aí comigo, é isso, reage, #reage. Todas as vezes que você toca nesse coração aí e manifesta a sua reação, a plataforma entende que aquilo que a gente está falando é relevante e começa a entregar para mais pessoas que faz parte aqui dessa plataforma que nós estamos aqui, que são seguidores, tá bom? Mas vamos focar porque a hora ruge, a hora não espera por ninguém, hein? Vamos embora. Olha só, quando a gente para olhar para a história de Zípora, a gente encontra que Zípora, ela era filha de um sacerdote de Midian, né? Zípora, aqui nessa onde nós lemos não fala, mas os estudiosos contam que Zípora, ela era a filha mais velha de Jetro, né? Sendo a filha mais velha de Jetro e sendo irmã de 6 mulheres, ela tinha mais 6 irmãs, com ela era a 7ª filha de Jetro. A gente observa que a Bíblia não fala a respeito da mãe de Zípora. E aí a gente observa que por causa daquele momento que Moisés ajudou Zípora a se defender de um homem perverso que estava negando dar água
o rebanho daquelas mulheres, a gente observa que ali foi quando eles se conheceram e que o pai pediu para que ele fosse para a casa, né, dele para hospedar, e eles acabaram se conhecendo e eles se deram em matrimônio. Quando a gente olha essa história, a gente vê que dentro da história de Zípora, ela era descendente, aqui nos meus estudos eu fui procurar que ela era descendente de Abraão. Ela era descendente, isso é uma curiosidade, tá? Zípora, ela morava na região de Midian, que fazia parte também do povo de Deus ali. E o pai dela, a mãe dela, toda a família, fazia parte da linha, da descendência de Abraão com Quetura. Quetura foi a segunda mulher de Abraão. A gente já falou sobre Quetura aqui também, a gente tem uma live aí das mulheres no tempo do fim, falando sobre Quetura, que falou muito ao meu coração. Quetura foi uma mulher que ela casou com Abraão quando ele já estava idoso, né? Sendo ela uma mulher jovem, ela casou com Abraão e ele já estava na fase de idoso. Então a gente observa que Jetro, ele era alguém que ele era descendente, a sua família era descendente de Abraão. Por isso também que a gente vê, né, essa permissão de Deus aí, de Moisés se unir com Zípora, tá? Quando a gente para observar a história de Zípora, quando a gente para ouvir e ler muitas histórias dela, a gente para observar que Zípora foi uma mulher que ela não acompanhou seu marido. Ela não acompanhou seu marido na missão. Chega comigo aqui, ó, em Êxodo. Eu queria que você chegasse comigo, Êxodo 18, tá bom? Graça e paz, Darly. Seja bem-vinda. Olha lá, Êxodo capítulo 18, versículo 1 diz assim: Jetro, sogro de Moisés e sacerdote de Midian, tá vendo que aqui, ó, já chama ele de Jetro? Soube de tudo que Deus havia feito por Moisés e seu povo, os israelitas, e de como o Senhor o havia tirado do Egito. Moisés tinha mandado Zípora, sua mulher e seus 2 filhos de volta para a casa de Jetro, que o acolheu. O primeiro filho de Moisés se chamava Gerson, pois quando o menino nasceu, Moisés disse: sou forasteiro em terra alheia. O segundo filho chamava-se Eliezer, pois Moisés disse: o Deus de meus antepassados foi meu ajudador e me livrou da espada do faraó. Jetro, sogro de Moisés, foi visitá-lo no deserto, levando consigo a mulher e os 2 filhos de Moisés. Quando chegaram, Moisés e o povo estavam acampados perto do monte de Deus. Eu queria que você parasse para pensar aqui, porque quando a gente fala de Zípora, a gente vai observar que quando Moisés, que era seu marido, recebeu um chamado do Senhor, quando Moisés teve uma visão lá na sarça ardente, o Senhor disse que era para ele ir voltar para o Egito, porque Deus queria que Moisés fosse o libertador do povo. Moisés, você já sabe a história, Moisés ficou um pouco com medo, ficou meio sem saber, e aí Deus falou com ele que ele poderia voltar sem medo, porque todos aqueles que estavam procurando matá-lo já tinham morrido todos, e que ele não ia sozinho. Deus ia colocar Arão, que era seu irmão, junto com ele, né? E aí, quando a gente para observar essa história, a gente observa que a palavra fala que Moisés foi, só que ele deixou a sua esposa com o seu sogro. E aí a gente vai observar que Zípora, ela concordou com isso. Zípora, ela concordou em ficar na casa do seu pai, junto com seus 2 filhos, Gerson e Eliezer, e deixou seu marido ir para a missão. Quando a gente para observar a história de Zípora, a gente vê que o pai dela também apoiou isso, né? Só que o que a gente precisa aprender com o Zípora aqui? Que por causa dessa decisão dela não acompanhar o marido, os filhos dela perderam de ser testemunha de muitos milagres. Eles perderam de experimentar juntamente com Moisés a grandiosidade, a extraordinária presença de Deus, né? Quando a gente para observar a história de Zípora, a gente vai ver que Deus, ele tinha uma missão para o marido dela e ela simplesmente decidiu não acompanhar. Ela concordou que o marido dela fosse e ela quis ficar na casa de seu pai juntamente com seus filhos. Só que às vezes, isso é muito comum hoje, tá?
Quando eu estava refletindo aqui sobre a história de Zípora, eu parei para pensar nisso, porque eu tenho alguns amigos, tenho 2 pessoas que viveram isso, e a gente para observar que muitos de nós já passamos por isso, ou às vezes cogitamos isso, ou temos alguém da família, algum conhecido que já passou por isso. Sabe aquela situação quando o casal se separa por um tempo, de comum acordo, ou porque mudou de país, ou porque mudou de estado, ou porque mudou de emprego mudou de emprego e acaba precisando mudar de estado, e aí para o marido ir sozinho e ele preparar todo o ambiente, ele deixa a mulher, né, na casa dos pais ou na casa dos sogros, com os filhos, e ele vai sozinho. Aí a ideia é, vamos proteger as crianças, vamos proteger você, eu vou ir para lá, eu vou preparar tudo, eu vou procurar casa, eu vou procurar emprego, eu vou procurar tudo, e quando tiver tudo acertado, você vai. Já ouviu falar sobre isso? Foi isso que Zípora fez. Quando a gente para observar a história de Zípora, você percebe que as mulheres da Bíblia, elas se assemelham muito às nossas histórias hoje em dia. Por isso que eu entendo que o Senhor falou conosco que nós precisamos aprender com as mulheres da Bíblia a ser mulheres no tempo do fim. E quando a gente para observar essa história, a gente vai ver que não é o melhor a ser feito. Porque a família, ela precisa estar junta. A família precisa estar unida. A família precisa caminhar junto para experimentar e se desenvolver junto. Marido, esposa e filhos. Entende? Por quê? Quando a gente se separa com a ideia de proteger os filhos ou a esposa, há um distanciamento. Acontece um distanciamento afetivo, primeiro, né? Dos filhos. Claro, hoje a gente tem a tecnologia, a gente pode fazer ligação por vídeo, a gente pode fazer ligação com mais frequência. Hoje não se paga, né? Como se pagava antigamente. Precisava ir para um orelhão, precisava pedir o telefone do vizinho e tantas coisas. Era tão caro fazer uma ligação. Hoje em dia não. Hoje em dia a gente está aqui, né? Em São Paulo, interior de São Paulo, você consegue falar do outro lugar, do outro estado do mundo. Em qualquer lugar do mundo. Olha lá, ó. A Horaci já viveu isso, né? Você pode contar a sua experiência para nós também, né, gata? Você percebe que isso é muito comum, né? Só que isso não é o ideal, esse não é o plano de Deus. Por quê? A gente se desenvolve como família crescendo junto, a gente aprende conduta, a gente transfere para os nossos filhos estilo de vida, a gente transfere fé, a gente transfere força, a gente transfere ensinamento. E a gente pensar que por um momento, por causa de uma mudança de país, de estado, por causa de emprego, por causa de eles motivos, pensando só em proteger os filhos e a esposa, não é a ideia correta. E por que eu estou falando sobre isso? Por que eu estou começando a falar sobre Zípora? Exatamente sobre isso. Porque a gente para observar que Zípora e seus filhos perderam os maiores milagres que eles poderiam ter imaginado. Zípora e seus filhos não foram testemunhas oculares das 10 pragas, por exemplo. Você já parou para pensar? Moisés, ele saiu de Midian e ele foi até o Egito. E a palavra fala que Moisés viveu o extraordinário de Deus ali. Só que a sua mulher, a sua família não estava junto. A família não passou as dificuldades. A família não passou os milagres. A família, ela não viu o Egito ser assolado pelas 10 pragas e o povo, estando no Egito, ser preservado. Então você percebe que com esse distanciamento de Zípora com o seu marido, eles não estavam favorecendo os filhos e até o próprio relacionamento dela mesma. Porque você vai ver aqui, ó, a gente não leu, mas você vai ver aqui no versículo 6, olha o que fala no versículo 6 de Êxodo 18. Jétro havia mandado um recado a Moisés dizendo: Eu, seu sogro Jétro, estou indo vê-lo com a sua mulher e seus 2 filhos. Então Moisés saiu ao encontro de seu sogro, curvou-se e o beijou. Depois perguntaram um ao outro se estava bem. Entraram na tenda de Moisés. Ele contou ao seu sogro tudo o que o Senhor havia feito ao faraó e aos egípcios em favor de Israel. Contou também dos apuros que tinham passado ao longo do caminho e de como o Senhor o fizera, aqui ó, e de como o Senhor o tinha livrado de
todas as dificuldades. Jétro se alegrou imensamente. Olha aqui, a Bíblia não declara em nenhum momento que Zípora e os seus filhos se alegraram, diferente do seu sogro. Olha lá, ó. Ele estava contando para quem? Para o sogro. Jétro se alegrou imensamente ao ouvir tudo de bom que o Senhor havia feito por Israel, ao libertar o povo das mãos dos egípcios. Louvado seja o Senhor, disse Jétro. Ele os libertou da mão dos egípcios e do faraó. Agora sei que o Senhor é maior que todos os outros deuses, pois libertou seu povo da opressão dos arrogantes egípcios. Em seguida, Jétro, o sogro de Moisés, ofereceu um holocausto e outros sacrifícios a Deus. Arão e os líderes de Israel vieram e, na presença de Deus, participaram com ele da refeição. Você percebe, aqui nós estamos lendo Êxodo 18, tá? Você percebe a questão da afetividade aqui? Aqui a palavra fala que Jétro, ele mandou um recado para Moisés e disse: estou indo ao teu encontro, estou indo levar tua mulher e teus dois filhos. Só que quando eles se encontraram, ele foi todo feliz ao encontro do sogro, beijou o sogro, falou com o sogro e a mulher e os filhos. A Bíblia não relata. Você percebe que, às vezes, a nossa intenção, e eu vou falar para você uma coisa, o inferno tá assim, ó, de boa intenção. A gente precisa tomar cuidado. Porque Deus, ele é um Deus de propósito, Deus é um Deus de aliança, Deus, ele é um Deus de mudança, Deus, ele é um Deus de transformação, Deus, ele é um Deus de nos preparar, Deus, ele é um Deus de nos habilitar. Deus é um Deus que ele quer para ele um povo preparado para habilitá-los. Eu acho que é Lucas 1,17 que fala sobre isso. Que Deus, ele quer um povo preparado para habilitá-lo. Então, às vezes, a nossa intenção é proteger os nossos filhos. Às vezes, a nossa intenção com o distanciamento... E aí, eu coloquei aqui o exemplo mudança de país, mudança de estado ou mudança de emprego, que faz com que os filhos e a esposa se separem do marido por um tempo, para poder organizar tudo. Não é o correto. Isso não é bom. Porque há um distanciamento afetivo. Como eu disse, embora a gente tenha hoje a tecnologia ao nosso favor, mas isso cria um distanciamento afetivo. E o que é pior, não contribui para o desenvolvimento espiritual da família em fé. Você sabe que eu tenho um testemunho que eu conto e o meu filho mais velho, ele sente muito isso porque ele presenciou. No começo da minha caminhada, quando eu conheci o Senhor, tem um testemunho que eu conto às vezes, que eu só não passei fome, mas eu já passei necessidade extrema, né? Eu nunca passei fome, eu nunca fui dormir para esquecer da fome, graças a Deus. Mas eu já tive dias de ter só arroz e polenta para comer, né? Quando meu filho mais velho tinha 3 anos. E a gente viveu uma experiência quando eu estava começando a caminhar com o Senhor, acho que eu já contei aqui, se eu não me engano, no devocional de Agar, eu acho que eu contei sobre isso. E aí, a gente viveu, eu precisava de 1 quilo de açúcar para adoçar um suco, daqueles que suquinho, e eu não tinha. E aí, como eu estava caminhando, né, com o Senhor, acho que ele tinha uns 4 anos, mais ou menos, e 4 para 5 anos, mais ou menos isso. Não me lembro com exatidão, mas ele já tinha esse entendimento. E aí, quando ele foi comprar na venda da frente de casa, onde eu morava na época, quando ele voltou, a gente não tinha açúcar. Eu falava: filho, Deus proverá. Porque eu ouvia isso, minhas irmãs de fé, quando eu estava caminhando, falar. No mesmo instante, a avó paterna dele bateu no portão e trouxe um porta-mala de carro lotado. Então, a gente viveu essa experiência. Então, ele se lembra disso. Tem algumas coisas que a gente viveu de milagres que ele se lembra. O que aconteceu com Zípora e seus filhos? Eles não foram testemunhas dos milagres. Eles não viram os 3 dias de trevas que veio sobre o Egito. Eles não viram. Eles não viram as águas se transformando em sangue. Eles não viram aquele monte de rã. Eles não viram os piolhos. Eles não viram a instituição da Páscoa. Eles não viram. Você tem noção disso? Eles não viram, eles não estavam presentes com Moisés quando os primogênitos, tanto de primogênito de homens como primogênitos de animais, foram livrados por causa do sangue com os umbrais na porta. Eles não viram isso.
Eles não presenciaram isso. Você vai observar na palavra, você não encontra, depois eu relato, e eu anotei aqui, ó, a história de Zípora você só vai encontrar em Êxodo 2, do versículo 15 ao 22, Êxodo 4, que a gente vai ler também, tá bom? Anota aí, 4, versículo 24 ao 26 a gente vai ler. E agora esse Êxodo 18. Depois você não encontra falando mais nada sobre Zípora. Sobre a morte, sobre o que ela fez, que não fez, os descendentes. Você não encontra mais falando sobre Gerson e sobre Eliezer, os 2 filhos de Moisés. Você vai encontrar o quê? Que o sucessor de Moisés foi Josué. Você não encontra. Percebe? Então, a gente para observar que a gente privar os nossos filhos não está protegendo eles. Separar os nossos filhos por causa que você não concorda com o propósito do teu marido. Se separar porque você quer se proteger ou proteger os seus filhos não vai contribuir com a maturidade de fé dos seus filhos. Não vai contribuir nem com a sua. Eu quero te dizer que quando a gente para observar e ler lá no início, o Senhor fala que a mulher ela foi tirada do lado do homem. A igreja foi tirada do lado de Jesus. A mulher ela foi criada para ser ajudadora, auxiliadora. Ela tem capacidade para ajudar o homem na missão dele. Entende? Então, quando uma mulher ela tem entendimento que ela está casada com aquele homem e o propósito de Deus que o Senhor coloca na vida dele passa a ser o dela também, ela entende que ela acompanha. Ela vai junto. Ela não vai ficar preocupada com as dificuldades. Ela não vai ficar presa, sabe? Que ela está indo para um lugar que não é o que ela queria. E do demais, se às vezes é uma aventura, uma loucura, porque às vezes tem coisa que, né, que os nossos maridos fazem assim, que a gente fala, meu pai, ajuda. Então você vai se colocar em oração, você vai colocar em jejum, você vai buscar. Você vai buscar, porque não é o melhor. Não é o melhor a gente se distanciar, percebe? Então, você vai orar e pedir para que o Senhor ele dê uma direção. Porque quando a gente olha para Zípora, a gente vê que a decisão dela de ficar separada do marido não contribuiu só para os filhos. Eles não presenciaram tudo isso. Então, eles não foram forjados em fé. Eles não presenciaram os milagres de Deus. Eles não tiveram experiência. Eles não viram o que Deus fez através do pai deles. E todas as vezes que a gente olha pessoas vivendo milagres, ou a gente vê os nossos pais passando por coisas, eu acho que você deve, se você tem uma mãe que é cristã e que ora, ou talvez você tenha uma mãe que é muito cheia de fé, muito generosa, talvez ela nem seja cristã, mas ela, por causa do amor dela, ela reza, ela faz oração por você, e você recebe esse amor, você tem uma confiança, fala, eu quero ser como minha mãe, quero ser como meu pai. Você percebe que tem essa transferência por causa da convivência, por causa dessa afetividade, entende? Então não é só sobre o nosso bem-estar como mulher, não é só sobre aquilo que a gente acha que é o ideal para nós. Porque às vezes você pode achar, mas o propósito do meu marido não é o mesmo propósito que o meu. Mas quando a gente sabe a nossa identidade, e eu costumo dizer que mulher no tempo do fim, ela é filha, ela entende que ela é filha. Uma mulher no tempo do fim, ela entende que ela é amiga. Uma mulher no tempo do fim, ela entende que ela é discípula. E aonde ela estiver, ela entende que ela é filha. Por quê? Porque ela é herdeira, então ela vai herdar todas as bênçãos. Ela é herdeira e co-herdeira juntamente com Cristo, porque ela é filha também de Deus. Entende? Então, aonde ela estiver, se ela guardar o coração e meditar na palavra de dia e de noite, onde ela estiver, ela vai viver tudo aquilo que o Senhor tem para ela. Porque ela é herdeira de todas as bênçãos. Ela entende que como uma mulher no tempo do fim, ela é amiga de Jesus. E amigo revela segredos. Então, a palavra fala também em Oséias que o Senhor, ele não faz nada sem antes revelar aos seus profetas, os seus servos, os profetas. Uma mulher no tempo do fim, ela entende que ela é uma mulher que ativa outras. O que é um profeta, senão alguém que ativa outras pessoas, impulsiona outras pessoas a continuar, a fazer, a acreditar, a ler a palavra e falar, olha o que a palavra de Deus está falando, acredita nessa palavra, essa palavra é sobre você. Então, se você é uma mulher que acredita na palavra e ativa outras pessoas, você também é um profeta e o Senhor, ele te entrega segredos. Ah, mas que loucura, como que o Senhor vai me entregar segredos? Deixa eu te falar, se você buscar ao Senhor, ele vai se revelar a você.
Ele se revela por meio de sonhos, ele se revela por meio da palavra, ele se revela por meio de visões, ele se revela por meio de amigos. E às vezes os amigos nem sabem de nada e você conversando com as pessoas o Senhor vai falar. Então uma mulher que ela entende que ela é uma mulher no tempo do fim, ela entende que ela é amiga. E o amigo, ele entrega segredos, ele revela segredos. Uma mulher no tempo do fim, ela é discípula. E ela faz exatamente aquilo que o seu mestre está te ensinando. Ela segue exatamente as instruções do seu mentor. Quem é o seu mentor? Jesus. Percebe? Então, quando a gente para observar, a gente vai apoiar a missão. Eu não estou falando de apoiar a loucura. Não estou falando de apoiar devaneios. Estou falando apoiar um propósito. Apoiar uma missão. Foi isso que aconteceu com Moisés. Moisés tinha a missão de ser libertador de um povo. E Zípora falou, não vou não, vou ficar por aqui mesmo, vai lá, que quando tiver tudo bem eu vou com as crianças. O pai dela falou, não, você vai. Ó, avisos a Moisés que nós estamos chegando, aí eu tô levando a mulher. E aí você vê esse distanciamento, né? Você vê que quem foi fazer o holocausto, quem ficou feliz, quem louvou ao Senhor, quem glorificou ao Senhor, e ele começou a contar, a palavra fala que Moisés contou ao seu sogro tudo que o Senhor havia feito a Faraó e aos egípcios em favor de Israel. Moisés contou Moisés contou também os apuros que tinham passado ao longo do caminho. Ele contou porque é difícil. Vai ser difícil, nós não podemos privar os nossos filhos. Você quer ver uma coisa? A gente tem muita facilidade de levar os nossos filhos para as festas, mas quando a gente precisa levar ele para um velório, a gente não leva. Ah, porque velório não é lugar de criança. Quem foi que disse? Velório é lugar de criança, sim. Porque a Bíblia fala que é melhor a casa do luto do que a casa de festa. Porque a casa do luto nos faz refletir, nos faz pensar, nos faz analisar. Então você percebe que quando a gente priva os nossos filhos de alguns ambientes, a gente não está protegendo eles. A gente, na verdade, está privando eles de ter experiências que vai contribuir para o amadurecimento de fé, de vida. Mas a gente vai caminhar aqui porque o tempo ruge, a hora ruge, já é 9h35. Simbora. Olha só, eu queria que você voltasse comigo ali em Êxodo capítulo 4. Chega comigo em Êxodo 4 aqui. Então, a primeira coisa que você precisa compreender, tá bom? Esteja junto, sempre junto, caminhando junto, entendendo o propósito, apoiando e entendendo que os seus filhos, eles crescem estando juntos. Não prive, porque é estando junto que eles vão ver milagres e vão desenvolver. É eles vendo você desenvolvendo os dons, que eles vão desejar ser igual a você e ser igual ao pai, né? Então, a gente precisa ter discernimento também. Olha só, a gente vai chegar aqui em Êxodo capítulo 4, versículo 24. Chega aí comigo. Eu tô colocando os versículos, claro que se você começar a ler a partir ali do versículo 18, até o versículo 1 de Êxodo 4, você vai conseguir compreender mais, mas eu tô compilando aí pra gente poder ganhar tempo, tá? Ó, é Êxodo capítulo 4, versículo, eu marquei aqui, 24, né? Diz assim, no caminho para o Egito, no lugar onde Moisés e sua família havia parado, a fim de passar a noite, o Senhor o confrontou e estava prestes a matá-lo. Ó, só lembrando aqui, ó, o versículo 18 lá, para você poder entender. Moisés voltou à casa de Jetro, seu sogro, e lhe disse, por favor, permita-me voltar ao Egito para procurar meus parentes. Então, você vai ver que houve um momento lá que ele voltou, né, e ele levou Zípora junto. A gente não vai ficar muito focado nesse tempo, mas eu quero focar na atitude de Zípora, tá bom? Para que a gente possa compreender aqui. Você vai ver que ela como uma descendente de Abraão, tá? Ela era uma descendente de Abraão, ela sabia do propósito do marido, ela sabia, tinha entendimento, porque o pai dela servia ao Senhor. Você viu aqui no capítulo 18, que o pai dela levantou holocaustos, quando o pai dela soube notícias de tudo que Deus tinha feito a Moisés e a Israel, e fez no Egito, e fez com os egípcios, ele levantou um altar ao Senhor. Então você entende que Zípora, ela não era uma mulher que não fazia parte do povo escolhido. Ela não era uma mulher que não tinha entendimento do Senhor. Não, ela conhecia, assim como nós que estamos aqui. Ela era uma serva de Deus, ela era uma crente. Ou pelo menos frequentava a igreja. Falando na linguagem de hoje, pelo menos ela frequentava a igreja. Pelo menos estava no meio do povo ali. Então ela sabia.
Voltando aqui, tá? Versículo 24, para a gente concluir. No caminho para o Egito, no lugar onde Moisés e sua família havia parado, a fim de passar a noite, o Senhor o confrontou e estava prestes a matá-lo. Mas Zípora pegou uma faca de pedra e circuncidou seu filho. Com o prepúcio, tocou os pés de Moisés e lhe disse: agora você é para mim um marido de sangue. Ou marido sanguinário, algumas bíblias falam marido sanguinário, tá? Verso 26. Quando disse um marido de sangue, estava se referindo à circuncisão. Depois disso, o Senhor deixou Moisés. Até aqui, versículo 26, tá? Versículo 24 e 26. Deixa eu te falar uma coisa. Quando a gente para observar essa história, você vai ver que Zípora, ela sabia o que ela devia fazer. Ela sabia. Quando a gente para observar a história de Zípora, a história de Moisés, a gente vai ver que Moisés, ele estava indo ainda ao Egito, aqui eles não tinham ido ainda, tá bom? Tem dois momentos aí onde Moisés, ele se encontra com Zípora. Aqui, nesse momento, ele não tinha se encontrado ainda, né? Ele não tinha ainda chegado até lá. E a gente observa que Moisés, a Bíblia não declara qual dos filhos, mas os estudiosos falam aqui na Bíblia, na minha Bíblia de estudo e nas Bíblias, né, que eu tenho aqui, fala que é provável que seja o filho mais novo de Moisés, que não tinha sido circuncidado ainda. E a circuncisão, a gente vai ver lá no Gênesis capítulo 17, a gente não vai ler agora, mas você anota aí, para que se você tiver dúvida, você volte. Gênesis capítulo 17, do versículo 10 ao 11, você vai ver que Deus tinha dado uma direção para Abraão, que ele tinha que circuncidar os homens até o 8º dia, né? Tinha que circuncidar os homens, porque a circuncisão representava que aqueles homens faziam parte do povo escolhido, fazia parte de Israel. Que aquele homem que estava circuncidado, ele tinha parte na promessa. Entende? Então, a gente para observar que tinha uma direção do Senhor naquela época. E Moisés, por algum motivo, ele não tinha circuncidado o seu filho. Só que a Bíblia não fala qual dos filhos era. Entende? E aí, o que aconteceu? Como que ele estava indo para o Egito? Ele tinha uma missão e ele mesmo não estava obedecendo aquilo que Deus tinha dito para ele. Como assim? Você está indo lá e você vai ir sem cumprir uma ordenança, sem obedecer a minha palavra, sem fazer exatamente aquilo que eu te disse. Você percebe que Deus, a palavra fala que Deus, ele se encontrou com Moisés e o confrontou, a ponto de matá-lo. Deixa eu te falar uma coisa. Às vezes a gente para pensar assim, mas será que Deus mataria Moisés? Moisés não tinha a missão de libertar, de ser o libertador do povo? Quando a gente para observar a palavra do Senhor, a gente vai ver que Deus ele quer de nós mesmos obediência. Deus, ele deseja que nós venhamos ser obedientes àquilo que ele nos disse, aquilo que é ordenança, aquilo que é mandamento, aquilo que é estatuto. E não tem pessoa na face da terra que seja independente do tamanho da missão dessa pessoa, Deus, ele quer obediência e santificação. A gente falou isso na devocional, acho que da mãe de Mica, né? Então, com certeza eu acredito aqui que Deus mataria sim Moisés. Moisés chegou aqui num estado que ele ficou de cama, ele ficou enfermo numa condição tão séria que Deus poderia ter matado ele. Por quê? Porque ele desobedeceu. Como ele ia libertar um povo se ele não fazia parte do povo escolhido? Se é a circuncisão que fazia parte, como ele estava indo com a sua família? E aqui a gente para identificar também, dentro dos estudos, que foi aqui também que foi mais um motivo de Zípora não ter ido, né? Porque ela ficou meio insatisfeita, porque ela não queria, a Bíblia de estudo fala que ela não queria circuncidar o filho. Ela era uma que não era muito a favor, por causa daquela coisa de mãe, sabe? Tipo assim. Aquelas mães super protetoras, que, ai, tadinho do menino. Não vamos obedecer a palavra, não. Mãe de Mica, a gente falou sobre isso também, né? E aí você observa que a palavra fala que Moisés ficou muito ruim.
Só que Zípora, ela conhecia a palavra de Deus. Zípora, ela conhecia as ordenanças do Senhor. E a palavra fala que Zípora, percebendo o que tinha acontecido com seu marido, ela pegou uma faca de pedra e circuncidou seu filho. Ou seja, o que Zípora fez? Zípora fez o que ela precisava, o que precisava ser feito. Deixa eu te falar uma coisa. Quando você compreender, quando você parar para pensar, quando você parar para compreender que o que está acontecendo com o seu marido, o que está acontecendo com ele, talvez a cegueira espiritual, talvez a enfermidade, talvez a dureza de coração. Quando você parar para perceber o que está acontecendo com ele, automaticamente você percebe e recebe discernimento, porque na verdade isso é discernimento espiritual. Tem algumas coisas que começam a acontecer, alguns problemas e até enfermidade, porque a Bíblia fala aqui que Moisés, ele se encontrou com o Senhor e ele quase morre. Né? Então a gente entende que foi alguma coisa, de repente um febrão, algumas coisas desse tipo que ele se encontrou com o Senhor, que ele ficou ruim. Então ele ia morrer ali. Então a gente entende que possa ter sido uma enfermidade, uma doença. Então a gente para observar que Zípora, ela discerniu o que estava acontecendo com o marido. Ela discerniu, ela compreendeu que aquela situação que ele estava passando era porque ele tinha desobedecido. Ele não estava fazendo aquilo que o Senhor tinha dito. Ou seja, Zípora, ela agiu. Quando você sabe, quando você discerne o que está acontecendo, você precisa obedecer a Deus. Você precisa fazer aquilo que seu marido não fez, para trazer remissão para tua casa. É forte, viu? É forte. Você sabe que Deus, eu tenho vivido alguns momentos na minha vida que tem sido assim, uma virada de 360 graus. Eu tenho vivido. E ultimamente eu tenho me internizado mais, porque o Senhor tem falado comigo que são experiências que eu preciso viver e começar a ir caminhando para as coisas começar a ir acontecendo. E eu paro para perceber, e cada mulher desse tempo que eu tenho falado, dessas 49 mulheres, contando com Zípora hoje, Deus tem me transformado de uma maneira assim sobrenatural diante daquilo que eu tenho vivido, diante dos meus funcionamentos, diante daquilo que eu funciono, daquilo que eu gosto, daquilo que eu amo, daquilo que queima a minha vida, sabe? E a gente percebe aqui que a gente está falando aqui de uma família cristã, tá bom? Se a gente parar para analisar, a gente está falando aqui de uma família que é crente, uma família que conhece a palavra. Então, o marido de Zípora, vamos pensar aqui, Moisés, o marido de Zípora, ele era um homem que era crente. E ele sabia qual era a palavra de Deus e ele não obedeceu a Deus. Ele não fez aquilo que Deus tinha dito para ele fazer. Ele não estava seguindo aquilo que Deus tinha falado para ele fazer. A mulher percebeu. Ela falou, peraí, esse cara não obedeceu a Deus. Esse cara, assim, por minha conta. Não vai chamar seu marido de cara, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, não vai chamar ele de cara. Você vai falar, o que é essa mulher que tá falando pra você me chamar de cara? Eu tô falando aqui, deixa eu corrigir. Peraí, meu marido não fez aquilo que o Senhor determinou, então é isso que tá acontecendo aqui. É por isso, deixa eu trazer a remissão. Então, todas as vezes que a gente para observar isso, a gente precisa fazer, agir, ter uma atitude, obedecer aquilo que Deus disse. E por que você precisa fazer isso? Porque você é uma com ele. Ah, mas a obrigação era dele circuncidar o menino? Como é que eu, como mulher, vou pegar uma faca e vou circuncidar essa criança? Vou tirar o prepúcio dele? Como que eu vou fazer isso? Você. Porque você é uma com ele. Você não está atrás dele. Você não está abaixo dele. Você está do lado dele. Você foi tirada dele. Então você tem autoridade para fazer e remir e obedecer aquilo que ele não obedeceu. Esse Deus não é gente. Fala aí, Darly. Esse Deus não é gente. Não é verdade? Você percebe que às vezes, e eu vou falar para você, durante muito tempo, eu fiquei aprisionada com a religiosidade. Porque às vezes a gente pensa assim, não, isso é obrigação dele. Não, isso eu não posso fazer. Não, porque... Mas você percebe que ele estava a ponto de morrer. O que aconteceu? Zípora entrou na brecha do marido. Zípora entrou na brecha a favor do marido. Ele foi confrontado por Deus, estava a ponto de morrer, porque ele não obedeceu aquilo que Deus fez, aquilo que Deus disse. Então ela falou, eu preciso fazer alguma coisa. Então ela discerniu o que estava acontecendo.
Ela percebeu o que está acontecendo. Nós precisamos ser mulheres, em primeiro lugar, que precisamos buscar, entender, compreender o que está acontecendo. Olha, eu vou falar uma coisa para você. Esses dias, tem mais ou menos um mês atrás, eu estava lá na minha igreja local, onde eu congrego. Minha igreja, eu falo porque é a igreja onde eu congrego. Na minha igreja local, e o Senhor me deu uma palavra em Atos, que fala que nós deveríamos tomar conhecimento do que estava acontecendo e prestar atenção na palavra. Então, às vezes, a gente acha que as coisas que estão acontecendo na nossa casa estão acontecendo por causa do acaso. Às vezes a gente acha que as coisas que estão acontecendo na nossa comunidade local de fé, às vezes a gente acha que o que está acontecendo na nossa família, na nossa parentela, talvez no seu emprego, talvez coisas que estão relacionadas diretamente a você, às vezes você acha que é coisa do acaso. Às vezes você acha que é coisa que está acontecendo porque... Não, nós precisamos buscar conhecimento do que está acontecendo, prestar atenção na palavra que o Senhor vai nos dar discernimento. E aí você vai trazer remissão por meio da palavra, fazer aquilo que deve ser feito, fazer aquilo que precisa ser feito. Entende? Então, às vezes a gente, por causa que a gente tem aquele entendimento que a mulher, ela tem que ser submissa, ela está abaixo do marido, mas Deus nunca colocou a mulher no lugar abaixo e nem atrás, Deus colocou do lado, Deus colocou junto, Deus deu capacidade para a mulher auxiliar o homem, ajudar ele. Então a mulher, ela tem capacidade para ser auxiliadora. E se ela tem capacidade para ser auxiliadora, isso quer dizer que esse homem, o seu marido, o meu marido, ele precisa de ajuda. Ele não é autossuficiente, ele não vai conseguir fazer sozinho. Porque o Senhor disse que ele precisa de ajuda. E a esposa que está do lado dele, ela tem capacidade para auxiliá-lo. Percebe? Então, você para observar aqui que a primeira coisa que Zípora fez, ela compreendeu o que estava acontecendo e ela discerniu. E aí ela teve uma atitude. A palavra fala que ela... Olha lá, ó. No lugar onde Moisés e sua família havia parado a fim de passar a noite, o Senhor o confrontou. E ele estava prestes a matá-lo. Moisés não tinha força aqui, o marido dela não tinha condição para nada. A verdade era isso, ele estava morrendo. Então ele não tinha condição de fazer nada. Ele não tinha condição de ajudar ninguém, nem ele mesmo. Então ele estava morrendo. E a palavra fala, mas Zípora pegou uma faca de pedra e circuncidou seu filho. Com o prepúcio tocou os pés de Moisés e lhe disse, agora você é para mim um marido sanguinário. Claro que aqui a gente percebe uma atitude arrogante de Zípora, né? Porque depois que ela fez o que ela devia ser feito, e aqui tá errado a atitude, ela acabou jogando nos pés do marido. Ela catou o prepúcio e jogou. Falou aqui, ó, você é homem sanguinário. Eu fiquei aqui pensando, eu falei, Senhor, por que ela falou isso? O que ela estava querendo dizer? Espírito Santo, me revela, porque a Bíblia não fala, estudo nenhum da Bíblia, você vai entender por que ela chama o marido de sanguinário. Por que ela chama o marido aqui de homem de sangue, marido de sangue? Você não encontra. Nos estudos não tem. Tem algumas coisas que a Bíblia às vezes não deixa muito clara. E isso aqui é uma das coisas que a Bíblia não deixa clara. Mas aí eu fui perguntar pro Espírito Santo, porque eu sou curiosa. Eu sou curiosa. Eu fui ficar pensando aqui, pensativa. Eu falei, Espírito Santo, por que ela falou isso? Qual era o sentido dela falar isso? Eu entendo que ao primeiro momento ela foi arrogante, porque ele estava ruim. Ela entrou na brecha dele. Porém, quando ele voltou, porque ela obedeceu a Deus, ela cumpriu a ordenança de Deus, porque ele estava indo para o Egito para ser o libertador, então ele precisava cumprir, não podia deixar brecha nenhuma da palavra, não podia ter brecha para o diabo encontrar oportunidade para agir na vida dele ou na família. Ela fechou as brechas, ela agiu em favor do marido, ela teve uma atitude em trazer remissão, obedecer a palavra de Deus para a família, só que ela agiu de forma arrogante, ela catou aquele prepúcio e jogou nos pés do marido e saiu, né? Eu fiquei aqui pensando, eu parei para pensar aqui, a hora que eu estava falando com o Espírito Santo, eu me lembrei de quando ele matou o egípcio, é por minha conta, tá bom? Isso é por minha conta, não tá na Bíblia. Eu que fiquei aqui perguntando pro Espírito Santo, numa conversa com ele, acabei chegando nessa conclusão, que ela trouxe o passado. Zípora, ela quis acusar ele de algo porque ele tinha fugido do Egito. Isso é por minha conta, tá? Não tô falando que eu vi nada, não tô falando que eu encontrei em lugar nenhum, porque nenhum dos estudos falam. Fica essa incógnita, por que ela chamou ele de homem sanguinário, marido de sangue? Eu que tô falando. É como se ela tivesse voltado ao passado. É como se ela quisesse tacar na cara dele quando ele encontrou um egípcio
subjugando um hebreu. E como ele sabia que ele era hebreu, lembra? Que ele acabou matando um egípcio, aí escondeu. Passado algum tempo, quando ele foi corrigir 2 egípcios que estavam brigando, ele falou, o que é? Os egípcios falaram para ele, o que é? Você vai matar a gente também, como você matou o outro egípcio? E escondeu? Com isso, o faraó ficou sabendo e ele fugiu para Miriam. Lembra dessa história? Eu e o Espírito Santo, numa conversa muito assim, eu cheguei a essa conclusão. Depois você lê aí na Bíblia, suas Bíblias, se você encontrar, coloca nos comentários aqui para mim. Mas eu não encontrei nas minhas Bíblias falando sobre isso, tá bom? Eles deixam comum aí para cada um descobrir. Elô, sua linda! Deus te abençoe, meu amor. Que a paz de Cristo encontre lugar sempre de repouso sobre você, Elô. Então, você percebe que ela foi no passado. Como eu disse, aquilo que eu estava conversando com o Espírito Santo aqui. Eu penso que ela foi no passado e quis falar, você é um homem sanguinário mesmo. Aqui, ó. Teve que derramar sangue do seu filho também. Você é esse homem aí, ó. É como se ela quisesse trazer do passado algo que já estava resolvido. Algo que o Senhor já tinha perdoado, algo que o Senhor já estava no mar do esquecimento. Provavelmente ela sabia da história do marido, sabia por que ele chegou em Midian. Entende? Então eu quero que você entenda que uma mulher, quando ela é uma mulher de Deus e ela compreende o que está acontecendo na sua família e ela discerne o que está acontecendo, ela precisa se manter em santidade. Porque não basta ela obedecer a palavra de Deus, ela tem que se manter santa. Porque a Bíblia fala em Hebreus que sem santidade ninguém vai ver a Deus. Então qual é a finalidade? Olha, eu vou falar uma coisa para você, isso é sério. Que o Espírito Santo transferiu assim para o meu coração como revelação, que aqui ela impediu ela e os filhos de acompanhar o marido, desfrutar, de ser testemunha e de entrar para a história do povo de Israel, de deixar uma descendência por meio dos seus filhos, porque os filhos não aprenderam nada sobre Deus, não viu milagres, não viu sinais, não viu prodígios, como é que eles iam entrar para a história de Israel? Não tinha como. Você percebe? E ela trouxe um passado que não precisava. Quer dizer, ela obedeceu a palavra? Obedeceu. O marido dela viveu? Viveu. Ela entrou na brecha do marido? Entrou. Só que ela comprometeu a descendência dela, a história dela. Ela não entrou para a história, e muito menos seus filhos. Quem foi sucessor de Moisés foi Josué. Então a gente percebe aqui que ela deixou descer mago pelo coração. Eu vou obedecer a Deus, mas você também é uma sanguinária. Falou um monte. E aí, prejudicou a família, teve aquele rompimento, aquela separação. Percebe? A primeira coisa que você, esposa, depois de acompanhar o teu marido, depois de apoiar ele na missão, depois de apoiar ele no propósito, você precisa fazer o que precisa ser feito. Você precisa agir. Se o seu marido não está obedecendo a palavra, se ele está meio perdidão, está meio confuso, você precisa trazer obediência. Você precisa fazer e cumprir a palavra de Deus. Você precisa ser essa mulher remidora. Quando você, eu quero te dizer uma coisa, quando você, e isso assim, é o que Deus tem falado no meu coração, e eu falei esses dias para uma amiga minha que ficou me cobrando muito, eu falei, você para de ser coisada, hein, que eu não gosto disso não. Quando você, assim, ouvir Deus falar com você, eu quero te ativar isso, e eu até anotei por causa disso. Quando você souber o que Deus falou para você, quando você tiver entendido, você souber o que você deve fazer, faça. Sabe quando Deus fala para você? Quando Deus falar para você, faz o que Ele está te falando. Aí você pode pensar assim, mas Deus falou para mim e eu não fiz ao primeiro momento. Se você não fez ao primeiro momento, na hora que você recebeu a revelação daquilo que Ele te falou, faça. Porque o que importa para Deus de verdade, é a sua obediência de imediato quando você recebeu a revelação. Por que eu tô falando isso? Porque por causa de tantas coisas que eu tô vivendo, a gente ouve, né, tantas coisas. Mas Deus não te falou? Deus falou, mas não revelou. Deixa eu te falar uma coisa. Receber conhecimento é diferente de receber revelação. Ui. Você já ouviu aquele versículo que fala assim que
a sabedoria, a letra mata e o espírito vivifica? Então, às vezes a gente quer buscar tanto conhecimento, tanto conhecimento, tanto conhecimento que a gente não pratica aquilo que o Senhor está nos falando, nos ensinando. Então, o conhecimento sem revelação, ele não tem eficácia. Porque eu conheço, mas eu não faço. O Senhor me falou, eu tenho conhecimento, mas eu não tenho aquele impulso de fazer. Então, mesmo que Deus tenha falado para você há meses atrás, Deus me falou há meses atrás, mas só agora eu tive a revelação. Vai e faz quando você teve a revelação. Ah, mas passou um ano. Não importa, vai lá e faz agora. É isso que Deus tem me falado. Vai lá e traz remissão agora. Vai lá, tem vida? Tem vida? Vai lá e faz. A palavra de Deus fala que, eu não me lembro agora qual que é o endereço, mas a palavra de Deus fala que ainda que uma figueira tenha sido cortada, se ela estiver junto das águas, ela vai renascer. Então pronto. Às vezes as pessoas querem trazer um jugo para nós, né? Às vezes as pessoas querem trazer uma cobrança. Então eu quero te dizer uma coisa, não entre no jugo. Porque às vezes o conhecimento, ele nos trava, o conhecimento ele nos paralisa, né? E eu vou falar isso para você, eu sempre busquei conhecimento e quero sempre me mover na revelação do Senhor. Mas às vezes a gente fala, ai, mas Senhor, e aí não tô sentindo, não tá indo, não tá fluindo. Vambora! Continua buscando discernimento, continua buscando entendimento, continua buscando conhecer. Eu quero saber o que está acontecendo nessa casa. Eu quero saber o que está acontecendo com esse homem. Eu quero saber o que está acontecendo com meus filhos. Eu quero saber o que está acontecendo com a minha família. Eu quero saber o que está acontecendo com a minha comunidade local. Eu quero saber. Buscou conhecimento? Vai buscar a palavra de Deus. Deus falou com você, você entendeu, você recebeu no teu coração, você acolheu aquela palavra no teu coração, você recebeu a revelação, vai lá e faz imediato. Se você ouviu uma palavra, mas ainda não tá com aquela coisa, sabe? A gente precisa, eu vou falar uma coisa pra você, a gente precisa ser mais leve. Mas se o Senhor te revelou, se isso tá queimando o teu coração, vai de imediato, mulher, porque senão pode ser quem morra seja você. Ai! Aleluia! Aleluia, Anne! Ai, ai, ai! Aleluia, Darly! Não é verdade? Então, se hoje eu recebi a revelação, eu vou fazer o que precisa ser feito. Se a revelação está falando comigo hoje, eu vou fazer o que precisa ser feito. Segunda coisa que a gente aprende aqui com o Zípora é que ela buscou discernimento dos fatos. Zípora, ela buscou discernir. Ela discerniu o que estava acontecendo com o marido. Ela só discerniu que o marido estava doente. Discerniu que o marido ficou ruim. Ele não estava só ruim do corpo. Era por causa da obediência. Deixa eu te falar uma coisa. Céu e terra se encontram. Vai ter momentos que o Senhor vai permitir tocar o teu corpo. Vai ter momentos que você vai sentir na sua carne isso. Vai ter momentos. E você vai precisar discernir no espírito o que o Senhor está falando com você. E aí você vai precisar agir. Ai, meu Deus. Tô entendendo. Segundo lugar, olha, eu vou falar pra você, esse Espírito Santo. Aí eu te pego, viu? Sempre, como sempre, vem rasgando primeiro aqui. Você sabe, eu vou falar uma coisa pra você. Zípora, ela discerniu o que estava acontecendo, que ele estava doente, mas não era só por causa de uma doença. Como que um homem estava super bem, de repente está com tanta dor, de repente está quase morrendo. Ela discerniu o espiritual, ela discerniu os fatos espiritualmente, por isso que ela teve uma atitude. A gente precisa conhecer a palavra de Deus. Sabe que quando a gente conhece a palavra de Deus e você tem conhecimento dos fatos, não tem como você não ter discernimento. Às vezes a gente fala assim, mas eu não tenho discernimento, eu não tenho sabedoria. A sabedoria e a inteligência, elas se unem para que a gente venha ter o discernimento. A gente aprende isso muito em Provérbios. Sempre quando eu faço devocional de Provérbios ele nos revela muito isso. A inteligência, ela é humana. A sabedoria, ela é de Deus. Quando você une os dois, você recebe discernimento.
E aí você passa a compreender, você buscou conhecimento das coisas humanas e você somou com a sabedoria de Deus que você vai buscar na palavra de Deus. E aí você tem discernimento. Então eu quero te dizer que Zípora, ela teve discernimento dos fatos e ela entendeu que o marido dela estava violando uma aliança. Ele estava violando uma aliança e ela precisava trazer remissão, ela precisava cumprir a circuncisão para que houvesse uma aliança, para que o marido dela vivesse. Você percebe que depois ela teve, como eu disse, uma atitude arrogante, ela teve uma atitude amargurada em defesa do filho, né? Só que ela teve uma atitude para salvar o marido. Se ela não tivesse se posicionado, se ela não tivesse agido, o marido dela não tinha vivido. E não era só sobre o marido dela, era sobre um povo. Não era só sobre o marido dela. Moisés falava sobre um povo. Moisés falava sobre todo um Israel inteiro, né? Toda uma descendência inteira. E foi muita gente que foi livrada ali, entendeu? Terceiro lugar, para a gente caminhar aqui para o final também, para a gente encerrar, Zípora, ela passou a ser auxiliadora. Ela passou a ser intercessora do marido nesse momento com essa atitude. Porque o marido dela não tinha condição nenhuma de fazer nada por ele mesmo. Quem dirá circuncidar o filho? Vamos falar a verdade. Naquele momento, talvez Moisés não tinha nem consciência que era isso. Que a Bíblia não fala. Que ele entendeu que era isso, a Bíblia não fala. Então eu acredito que se a Bíblia não fala, talvez não tenha nem passado na cabeça dele que seja isso. E se tivesse passado na cabeça dele, não tinha força para circuncidar um dos filhos. Então, Zípora, ela precisou entender que era ela que ia auxiliar ele. Eu vou te auxiliar, vou ser sua intercessora. Eu vou te ajudar aqui agora, para que você viva. Deus é tão lindo, né? Ai, meu Deus. Como o Senhor fala conosco, como o Senhor nos ensina, como o Senhor nos impulsiona, como o Senhor nos ativa. É isso mesmo, Darly. Ai, se eu te pego, Espírito Santo, te encho de beijo. Ai, meu Deus, o nível é esse. Percebe que ele não pediu ajuda. Ele não tinha força para isso. E ela decidiu auxiliar o marido. Ela decidiu interceder por ele. Né? Ela decidiu ter essa atitude, essa ousadia. E eu vou falar uma coisa, se ela tivesse assim, não tivesse tomado a decisão rápida, se ela não tivesse agido de maneira rápida, talvez ela tivesse perdido Moisés. Talvez ela tivesse perdido o marido. Talvez ele tivesse morrido verdadeiramente. Ela precisou discernir, ela precisou aceitar, auxiliar, interceder por ele naquele momento. Assim, rápido, quando ela percebeu, ela falou, é agora, vamos lá, vamos resolver isso. Porque senão ela poderia ter perdido, né, o marido. Então, eu quero deixar isso para você. Que nós, como mulheres, nós precisamos buscar discernimento. Porque às vezes, é isso que está faltando em nós. Porque o discernimento nos faz obedecer a Deus. Né? O discernimento faz com que a gente obedeça a Deus e que Ele vá nos falando coisas. E conforme Ele vai nos falando, Ele vai nos revelando também. Talvez você fale assim, mas Deus fala comigo, mas Ele não me revela. Mas continue e persevere. Porque Deus Ele vai te revelar. É desejo de Deus se revelar para nós. Mais do que você deseja que Deus se revele para você, é o desejo dele se revelar. Entende? Então continua, nós precisamos ter discernimento. Eu acho que nos tempos que nós estamos vivendo, o que mais precisa é discernimento. Porque se a gente não buscar discernimento, a gente vai achar que graças a Deus que esse homem foi morar para lá um tempo, porque eu tô cansada, deixa ele para lá que eu vou ficar aqui um pouco descansando. E às vezes a gente tem mais facilidade de entrar em brechas em favor dos nossos filhos do que em favor do marido. E a gente se esquece que a missão do marido é a nossa missão. A gente se esquece que a gente foi criado por causa da missão. Entende? A gente foi criado por causa da missão. A gente foi chamado por causa da missão. A gente foi enxertado por causa da missão.
Então, assim, nós precisamos buscar discernimento. Porque senão a gente vai ser cheia, assim, de antagonismo, de arrogância, de egoísmo. A gente vai preferir entrar em lugares para socorrer, ajudar, proteger os nossos filhos, mas não ao marido. E nós somos uma com o nosso marido, com o nosso cônjuge, com a nossa esposa, com o nosso marido. Então, eu quero te dizer que muitas vezes nós vamos ter que entrar nesses lugares, sabe? De brecha pelo nosso marido. Como que é esse lugar de brecha? Como que eu vou entrar na brecha a favor do meu marido? Em oração, em ação. Você vai agir, você vai orar, você vai interceder, você vai denunciar, você vai fazer, se ele não estiver fazendo. Eu vou falar uma coisa para você. Nós precisamos ser fiéis a Deus. Quando a gente fala de lealdade e fidelidade, eu já falei sobre isso aqui em outro momento também, mas afinal de, assim, nada são 48 mulheres aí para trás. Eu não me lembro em qual delas eu disse a diferença. E às vezes a gente decide ser leal a um relacionamento, mas alguns relacionamentos que a gente decide tanto ser leal, tem pessoas que elas já não estão mais sendo fiéis a Deus. E eu preciso sempre escolher pela fidelidade, né, em detrimento à lealdade. Então, fidelidade e lealdade, elas parecem ser semelhantes. Dá para viver os dois, mas o Senhor fala que Ele é fiel. Ele é fiel. Tem muitas pessoas que elas deixam de ser fiel a Deus por ser leais às pessoas. Mas o Senhor não quer que a gente seja leais a pessoas. O Senhor quer que a gente seja fiel a Deus. Porque se você for fiel a Deus, você vai ser leal à pessoa. E até mesmo no momento de rompimento. É interessante isso, né? A Bíblia fala que Deus ele pega as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Deus é demais. Então eu quero te dizer, assim, apoie seu marido na missão dele. Esteja junto. Queira saber, se intere. Busque saber, busque se informar. Entenda que você está do lado. Faça o que precisa ser feito. Se ele não está obedecendo a palavra, obedeça a você, traga remissão. Busque discernimento. Busque discernir. Busque compreender o que está acontecendo. O que está acontecendo? Isso aqui não é normal. O que está acontecendo aqui? Peça discernimento, porque o Senhor ele vai dar para você. Ele tem interesse em te dar discernimento, para que você tenha atitude clara. Interceda, auxilie, ore, faça. Faça. Essa é a vontade de Deus. Esteja junto. Não prive os seus filhos de estar junto, porque o Senhor, Ele deseja que os nossos filhos sejam habilitados, muito mais do que preparados. Não basta só a gente preparar os nossos filhos para o Evangelho. Ah, meu filho conhece a palavra, meu filho sabe recitar o versículo, meu filho sabe orar o Pai Nosso. Não, seu filho tem que ser habilitado para o mundo. Seu filho tem que ser habilitado para a geração dele. E isso vai se dar no convívio da família, mas uma família que está alinhada ao propósito. Então, vigia e busque sempre estar nesse lugar, tá bom? Eu queria dizer para você que Zípora, ela por um momento ela acompanhou o marido, mas ela acompanhou porque o pai dela levou ela. Ela não tomou essa decisão. Então, se o Senhor tem falado para você hoje, faça isso, decida, haja. Por mais que seja difícil, peça para o Senhor te falar com você, te instruir, te ensinar. E aí você vai fazer isso. Vai ser leve. Vai ser leve. Claro que você vai ter que, dependendo do marido aí, da situação e de como é, você vai ter que ter um certo molejo. Um certo jeito. Uma certa estratégia. Mas o Senhor, Ele sempre dá. Zípora, ela foi se encontrar com o marido. Zípora, ela precisou de coragem para obedecer a Deus naquilo que o marido não estava obedecendo. Ela precisou de coragem para circuncidar o filho.
coisa que isso só um homem fazia. Ela precisou de coragem, muita coragem. Então, eu aprendo muito com Zípora, viu? Eu aprendo muito, o Senhor falou muito comigo. Eu li alguns estudos aqui, algumas histórias de Zípora. Algumas pessoas dizem que Zípora foi uma mulher que ela não apoiou o marido. Zípora foi uma mulher que abandonou o marido. Muitos estudos eu vi sobre isso. Mas eu aprendi com Zípora. Muito. Vamos orar? Vamos? Eu sou chorona, gente. Eu sei que tá chegando aqui, eu choro. Choro de alegria, choro de tristeza e choro de raiva também. Eu choro. Choro de raiva também. Abba, sou grata. Sou grata pelo teu amor que me atraiu. Sou grata por esse momento de nós estarmos aqui reunidas em teu nome. Sou grata pela tua palavra. Sou grata por ouvir a tua voz, mas principalmente por receber a revelação dia após dia dos meus dias, dos meus deveres, como mulher, como esposa, como serva, como filha, como amiga, como discípula. Obrigada. Obrigado por me revelar. Obrigado por falar conosco. Obrigado por falar comigo. Obrigado por nos mostrar que a nossa missão é auxílio, é ajuda, é cobertura, é edificação. Nós podemos cobrir o nosso marido por meio da oração. Nós cobrimos, porque nós somos edificação. No momento que eles estiverem debilitados, perdidos ou quase morrendo, por meio da oração nós podemos ser cobertura. Por meio da atitude nós podemos ser a obediência que eles não foram. Por meio da compreensão e da busca e do conhecimento da tua palavra, nós podemos receber discernimento e agir. Ai, Senhor, tem momentos que é tão difícil. Tem momentos que é tão difícil. Mas o discernimento nos enche de coragem para fazer o que precisa ser feito. Obrigada. Obrigada por nos ensinar por meio de Zípora. Eu aprendo muito com essa mulher. Eu quero modelar ela. Até, Senhor, no entendimento de apoiar a missão. Me perdoa, Senhor, quando eu não apoiei o meu marido na missão, no propósito dele, quando eu deixei ele só, quando eu o abandonei. Quero pedir perdão, Senhor, quando eu não tive paciência, quando eu não fui tolerante. Me perdoa, Senhor. Me perdoa, Jesus. Quando eu não estive junto, quando eu não acreditei, quando eu não remi. Mas hoje, Senhor, por meio da revelação da tua palavra, eu decido te obedecer. Eu decido te obedecer. Eu decido fazer aquilo que o Senhor tinha me dito. Hoje, quando o Senhor me revela. Obrigada. Obrigado porque o teu jugo é leve, o teu fardo é suave. Obrigado porque hoje já não existe mais a lei da circuncisão. Porque Jesus Cristo foi a nossa circuncisão. Obrigada, Senhor. Obrigada pela oportunidade. Obrigado porque ainda que nós como figueiras venhamos ser cortadas, se nós estivermos junto às águas, há esperança para nós. Nós voltaremos a reviver, nossas raízes, elas voltarão a germinar. Elas voltarão, em nome de Jesus. Obrigado por esse momento precioso. Senhor, eu quero que os meus filhos, que a minha descendência, entre para a história do povo de Deus. Entre para a história do cristianismo, entre para a história dessa geração e da geração deles. Eu quero que os meus filhos sejam precursores, sejam homens de Deus que vão fazer a diferença. Eu quero, Senhor, que os meus filhos façam parte. Eu não quero que meus filhos sejam esquecidos na história de tudo aquilo que o Senhor vai fazer. Senhor, assim como eu oro por mim, não me deixa fora de nada do que o Senhor está fazendo. Não deixa os meus filhos fora do que o Senhor fará. Eu quero deixar um legado na vida dos meus filhos, mas quero também que eles, por causa do legado que eu deixei,
eles passam a agir. Em nome de Jesus. Nos concede uma noite de paz, Senhor, uma noite de descanso. Nos concede, Senhor, eu quero te pedir. Nos concede uma noite de paz e descanso. Que nós venhamos ter o sono do justo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante o rosto sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti, que o Senhor te dê a paz. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre todos vocês, seja sobre todos nós, agora, nesse exato momento e para sempre. Gratidão, gratidão por você estar aqui comigo até agora.